Bom, as drogas são substâncias que estão presentes na sociedade desde os primórdios da humanidade. Sejam as drogas da forma que a gente conhece hoje, normalmente tem uma conotação mais voltada para as drogas ilícitas, que causam prejuízo na nossa saúde, na sociedade, mas também num conceito mais amplo, como o café que a gente está tomando, ou chás, ervas e outro tipo de substância que são ingeridos pelos seres humanos desde os primórdios da humanidade, né? E fruto disso, nós somos 3 amigos que gostamos de falar bastante sobre diferentes assuntos, e como o Jota, que é meu amigo de infância, que é psiquiatra, e o João é neuro, a gente resolveu fazer essa conversa sobre... Também é amigo de infância. Que também é meu amigo de infância. A gente resolveu fazer essa conversa sobre o uso de drogas, como que isso é visto na sociedade, quais as consequências, desfazer alguns mitos, e também falar de forma séria e de evidências e científicas sobre isso também. Então, Jota, tu pode falar um pouco de ti, teu contato também que tu tem com as drogas, sobre questão de clínica ou de pesquisa também, e João também, depois se pudesse apresentar. Então, eu sou o Jota, né? Meu nome é João Otávio Martinez, eu sou psiquiatra, psicoterapeuta. Eu trabalho na clínica, de forma geral, com dependentes químicos, mas também trabalho num CAPS AD, álcool e droga, tendo bastante contato com esse tipo de situação. E é um prazer estar aqui com 2 amigos do peito, conversando sobre isso. Meu nome é João Eduardo, eu sou neurologista e também sou especialista em neurologia vascular. E no hospital que eu trabalho, a gente frequentemente se depara com essas situações, né, de drogas causando AVC, né, um acidente vascular cerebral, mas também pacientes que consomem álcool, etilistas, no caso, né, bastante presente na minha rotina médica. Então, vocês têm um contato bastante clínico com essa questão. Quando é que a gente começa, supondo que uma pessoa chegue na unidade básica de saúde, no pronto-socorro, imagina que você atenda mais, quando que você começa a olhar para aquele organismo, para aquela pessoa, e começa a identificar que aquela pessoa, que aquele ser vivo, está começando a ter uma dependência de uma substância que às vezes nunca foi parte dela, que nunca tinha tido contato. Como que a gente consegue... Quando que a gente começa a ter essa visão mais patológica do uso ou abuso dessas substâncias? Assim, eu acho que é uma avaliação clínica, tá? Começando por aí. A gente avalia por diversos fatores e determina que ali é um transtorno que está prejudicando o paciente. Mas para explicar isso, eu acho interessante pensar assim, o que causa a dependência, né? O que é o fator de uma determinada substância que faz com que ela vire, que ela tenha esse potencial de dependência, de vício, né? É assim, quando nós temos receptores no nosso cérebro, quando uma substância vai lá e ativa ele, e o nosso cérebro entende que precisa mais daquilo, então há um feedback negativo, faz com que o nosso cérebro tenha menos receptores daquilo, porque aquela coisa está em abundância. E a gente, para ter a mesma resposta X que a gente teve, a gente usou determinada substância e teve resposta X. Para a gente ter a mesma resposta X, às vezes a gente precisa de mais substância, porque houve uma resistência àquilo. O nosso cérebro ele faz com esse feedback negativo, não é qualquer substância que isso acontece. Há substâncias que fazem esse mecanismo e faz com que a gente tenha que ter mais dose para ter o mesmo efeito, e assim progressivamente determina o vício. Até porque se a gente está precisando cada vez mais daquela dose, em algum momento ela falta, o cérebro também sente que ela está faltando. Então acho que explicar o mecanismo assim Cada droga vai ter o seu mecanismo específico, né? Porque a droga, em comum é essa via que tu tá falando, mais ou menos, né, Jota? Mas daí cada droga ela vai atuar em determinados neurotransmissores. Vamos pegar, por exemplo, a cocaína, né? A cocaína, ela atua na redução da recaptação de certos neurotransmissores, né? Por exemplo, no cérebro, as catecolaminas. Então, ela atua principalmente na noradrenalina, na dopamina, na serotonina, né?
Então, quando maior concentrações desses neurotransmissores estão em contato com esses receptores, eles estão causando os efeitos que é o que a pessoa busca, né? Então, que efeitos são esses? No caso da cocaína, é um bem-estar muito exagerado, né? Uma euforia, né? Confiança em excesso, né? A pessoa fica confiante, Energia. fica energia, né? Prazer, principalmente. Prazer. Só que na nossa vida, no nosso organismo, quase tudo é regido por uma coisa que se chama homeostase. O que é homeostase, né? Tirando esse termo técnico? É o equilíbrio, né? Então é uma gangorra. Se quando a gente tem esse numeroso estímulo a partir dos neurotransmissores, causando um grande efeito de bem-estar, né? Logo depois pode apostar que essa gangorra ela vai virar e o paciente ele vai a pessoa, o indivíduo que consumiu aquela droga, vai experienciar depressão, né? Vai ansiedade, vai ser os efeitos totalmente contrários. E aí o cérebro, ele vai estar o quê? Ele vai estar pedindo de novo aquela sinalização, de novo aquele estímulo de novamente entrar em contato com aqueles neurotransmissores, entendeu? E aí isso vai se perpetuando, o cérebro precisando daqueles neurotransmissores, é a pessoa buscando de novo aquela droga, e isso vai perpetuar um vício, que a pessoa vai ficar dependente quimicamente daquela droga. Pelo que eu entendi, esse fenômeno que você explicou, dessa necessidade crescente por uma quantidades maiores para ter os efeitos semelhantes, é o que a gente costuma chamar de tolerância, não é? Isso, esse é o termo, exatamente. Tolerância, resistência, tolerância, dependência. Perfeito. E todos esses mecanismos juntos, essa característica da tolerância, essa alteração no sistema dopaminérgico, imagino, né? Uhum. Mas você falou de outras... Sim, é uma das vias. Tem várias vias. Tem várias vias, né? Uma delas que é muito conhecida é a via mesolímbica, né? Em que atua nesse sistema límbico, e é o sistema das emoções. Então, o paciente tem esse efeito, a droga tem esse efeito de exaltar bastante felicidade, bem-estar. Então, esse conjunto de fatores faz com que, lembrando o breve contato que eu tive com esse assunto na minha graduação, provoca uma alteração no sistema de recompensas da pessoa. Costuma-se dizer isso, acho que mais na neurociência talvez, mas creio que na psiquiatria e na neuro também. Relacionado especificamente à relação da pessoa com os prazeres da vida, que imagino Perfeito. A pessoa começa a ter um prazer tão intenso no uso daquela substância que determinados prazeres mais, eu imagino, de longo prazo, de cultivar determinada disciplina, ter aquele recompensa de longo prazo por estar se mantendo naquilo, acabam sendo alterados. Parece não fazer mais sentido, né? Parece que não faz mais sentido as outras coisas, né? Porque parece que as outras coisas, elas acabam não tendo mais um papel central na vida daquela pessoa, né? Então, de repente um namoro não é tão atrativo, recompensa de tirar uma nota alta numa prova não se torna mais tão atrativo, mas sim aquele estímulo químico da droga. Aquilo assim é muito mais intenso do que começa a aparentar para aquela pessoa ser muito mais intenso. E a pessoa é mais rápido, isso, mais forte, né? Dependendo da condição econômica da pessoa, até mais rápido, né? A pessoa tem dinheiro, tem acesso. Gera um estilo muito mais impactante, o cérebro entende de uma forma diferente, então todo o entorno acaba virando uma desmotivação, a gente vê isso muito, né? Um outro fator que tu falou ali da tolerância, um fator que também é muito importante na dependência é a velocidade com que aquela substância sai, né? Porque se tu... nós temos muitas formas de... O circuito que tu estava falando da recompensa é o núcleo accumbens. Nós temos formas naturais no nosso corpo de estimular. Ele não está ali por acaso, né? Nós temos... a gente faz uma corrida, a gente libera endorfinas que estimulam o núcleo accumbens de certa forma, né? Nós temos um sistema todo complexo que estimula, no final, esse núcleo que é o chamado centro da recompensa, que é o núcleo accumbens. Existem muitas formas até naturais de desenvolver, de estimular ele, só que às vezes é devagar, demora um pouquinho mais para sair, e a substância, às vezes ela dá um boom muito alto de estímulo e sai muito rápido. Esse sair muito rápido é muito importante, inclusive está vinculada ao potencial aditivo de cada substância. Quanto mais rápida, quanto mais intensa, mais rápido ela sai. O tempo de contato do neurotransmissor no receptor, né, que ela é destinada, né? E quando que a gente começa a classificar esse organismo como dependente? Tem algum critério na psiquiatria, na neurologia? Imagino que vocês devem imaginar esse fenômeno da dependência química, que não necessariamente tem a ver com as drogas, né? O uso abusivo leva à dependência. Quando que vocês começam a identificar que há essa dependência especificamente?
pra gente classificar, assim, vamos botar assim, vamos dar o diagnóstico do transtorno, né? Tem critérios, né? Tentou parar, não conseguiu, né? Tá percebendo que isso tá prejudicando na vida por algum ponto, seja familiar, social, né? Tá tendo problemas físicos, porque dependendo de algumas pessoas, os problemas físicos vêm. Então, existe uma série de critérios que a gente pode apresentar para o paciente. Às vezes isso é mais assim, uma avaliação do indivíduo como um todo. Um detalhe importante sobre isso que você está perguntando, que eu acho que é interessante a gente colocar, é que assim, existe essa via, né, da recompensa, ela muitas vezes ela é estimulada, né, porque o córtex é a região do cérebro que controla isso, né, é um feedback, né, o estímulo, córtex, núcleo accumbens. A parte inicial é ventral, que é a parte do que estimula mais rápido. Com o tempo, o cérebro ele sofre uma alteração nesses circuitos que começa a estimular a parte dorsal também. É como se ele se acostumasse a receber esse estímulo e esse prazer, e ele aprende que vai vir. Isso é aquilo que se fala, né, que inclusive é testado nos ratos, no laboratório e tal, de que às vezes o pré-estímulo já começa a estimular. E vai condicionando o cérebro. Vai condicionando. Ver a substância, lembrar da substância. Conviver com uma pessoa próxima que tá... Só de tu pensar que aquilo... Só de tu pensar que em breve tu vai receber o estímulo e que tu vai estimular o núcleo accumbens, tu já começa a estimular. O estímulo ele vem antes. Ele é anterior ao uso. Quantas vezes a gente vê na nossa prática, né? Aquela pessoa que tá querendo largar aquele vício, geralmente é o tabaco, né? Então a pessoa fuma, aí a gente pergunta, tá, mas tô tentando parar, doutor, tô precisando parar, não consigo. Aí a gente pergunta, tá, mas tem mais alguém na tua casa que fuma? Ah, sim, meu marido fuma. E aí, não, e aí que quando eu vejo ele fumando, não consigo, eu me dá vontade também, então aquilo lá é um gatilho mental, vamos chamar assim, né? Em que quando aquela pessoa vê aquilo, o cérebro já tem esse condicionamento e a pessoa volta a fazer o uso daquela droga. Né? O pessoal que, eu sempre fumava quando tomava um cafezinho. Aí já tá tomando cafezinho, já lembrava, tipo assim, toma um cafezinho e vou fumar. Né? Então, só tomar o cafezinho, aquilo já ativou o circuito. Não tem que fumar para ativar o circuito. Tu entende? Perfeito. A ativação, ela o cérebro já está preparado para gratificar antes. Por quê? Porque, imagina... Uma coisa leva a outra. Situações do dia a dia que engatilham aquela coisa no cérebro. Isso é um mecanismo de defesa, né? Porque tudo acontece, a gente funciona, a nossa espécie se perpetua porque existem mecanismos muito complexos no nosso cérebro. Imagina, o que normalmente gratificaria o núcleo accumbens? Se alimentar. Tu vai lá, tu se alimenta e tu gratifica o núcleo accumbens. Aquela pirâmide da psicologia que o pessoal fala das necessidades. Tem pirâmide de Maslow, acho que é uma coisa assim. Não lembro o nome. Não ouvi falar sobre essa. Saciar necessidades fisiológicas, depois sexuais, depois... Sim. Em ordem de importância pra espécie, vamos dizer assim, pro organismo se manter vivo. Sim. É basicamente isso. Mas enfim, assim, tu vai... relação sexual, qualquer coisa, então tu gratifica o núcleo accumbens de várias formas. O que ele aprende a fazer? Poxa, a gente precisa manter isso. Né? A gente precisa se alimentar. Então é muito bom que quando eu me gratifique, eu recebo um estímulo tipo assim, não, vamos fazer isso de novo. Não vou parar. Então, essas atividades que estimulam muito o núcleo accumbens e dão uma sensação de prazer muito grande, o nosso cérebro aprendeu um mecanismo para fazer com que a gente busque mais isso. Isso não pare. Então, vamos usar aqui um exemplo metafórico, tá? Eu me gratifico, o cérebro aprendeu a se gratificar quando eu me alimento, né? Então, quando eu tô saindo pra caça, já gratifica. Já, entendeu? Essa adaptação da via para dar prazer, para que tu se estimule a fazer coisas que vão levar ao futuro desencadeamento de estimular a via. Então, se eu tomo cafezinho e depois eu uso, eu já aprendi. Meu cérebro já aprendeu. Vamos gratificar muito, fazer esse link para que eu acabe gratificando mais lá no final. E isso tem tudo a ver com outros transtornos que a pessoa vai desenvolver isso depois e vai levar para a vida adulta, né? Tu deve ter já se deparar, né, Jota, com diversas situações
dessa maneira. A relação da dieta, alimentação, uma pessoa que Sim. se procura se gratificar a todo instante, né? Sim. Aí depois ela vai ter um distúrbio lá na adultidade, de um distúrbio alimentar, né? Sempre procurando se alimentar de uma forma que não é saudável, né? Aquele famoso descontar também na comida, vai gerando ansiedade. Tu falou até essa questão da evolução e sobre como que isso é uma questão que perpetua a espécie. Eu acho que essa característica que costumam chamar de neuroplasticidade, de certa forma operando por uma forma negativa, ou estou incorreto? De seu cérebro literalmente se adaptar a aquela substância, a um ponto que se você parar aquilo, você vai ter uma abstinência que vai provocar efeitos físicos. Isso ocorre, de certa forma, por causa disso? Ou essa adaptação do cérebro a essa substância? Como a gente falou, né? O cérebro, ele tem esse conceito de neuroplasticidade. No caso, eu que trabalho bastante com acidente vascular cerebral, o conceito de neuroplasticidade é aquela forma do cérebro usar alguns circuitos alternativos, né? Para tentar driblar insultos que ocorrem no cérebro. Por exemplo, o paciente tem uma isquemia, tá? Um AVC isquêmico, e aí vai ficar com uma certa sequela. Ao longo da recuperação desse paciente, né, o cérebro ele vai utilizar vias alternativas, redes neurais outras, tá? Para tentar se moldar, então uma neuroplasticidade, para aquele indivíduo voltar a caminhar, para aquele indivíduo readquirir a força. Tá? Mas eu acho que é um conceito bem diferente assim do que tu tá falando no caso da dependência. É que assim... da dependência química, né? Que o paciente apresenta. É que assim, a neuroplasticidade tem mais relação com capacidade de recuperação. A gente usa também muito no trauma. Isso, exatamente. Né? Um cérebro jovem tem mais capacidade de se recuperar. Né? Até em relação ao cérebro passou, né, mais idoso, mais desenvolvido. Aí se fala muito que não é uma regra, mas sei lá, crianças que sofrem trauma, a gente pensa, não, pelo menos ela tem maior capacidade de se recuperar, mas a neuroplasticidade está mais na relação de potencial do cérebro de se recuperar. É como se fosse uma reserva cerebral, entendeu? Uma pessoa que tem uma reserva cerebral, um metabolismo cerebral mais saudável, né? Geralmente são pessoas mais jovens, ela tem uma capacidade de regeneração, entre aspas, tá? Cerebral melhor comparada a um indivíduo mais idoso. E uma dúvida, assim, como que funciona? Porque eu imagino que, certa vez vocês me comentaram que um dependente químico, ele chega e ele é tratado muitas vezes como desnutrido, né? E parte dessa desnutrição aconteceria pela perda de funcionalidade que as drogas causam, a dependência causa na vida daquela pessoa, além de outros fatores que vocês me explicaram também. Como que é complexo esse tratamento de uma pessoa que literalmente está tendo todos os seus sistemas afetados pela aquela determinada quantidade de droga dentro do seu corpo? Porque eu imagino que isso afeta a neurologia, a psiquiatria, mas eventualmente diversas outras IAs da medicina têm que estar envolvidas nesse tratamento. Como é complexo isso e como ele varia, inclusive, de acordo do tipo de dependência? É que o álcool, tanto o álcool quanto o tabagismo, são medicações que elas não afetam tão somente o sistema nervoso, né? Então, afetam múltiplos sistemas, como o coração, sabido que o álcool ele é cardiotóxico, pode desenvolver uma arritmia, por exemplo. Se utilizado de forma crônica, pode causar um distúrbio renal. Tá? O cigarro, sabe-se que ele é deletério para o pulmão, deletério para o cérebro, deletério para o coração também, né? Mas vamos pegar um exemplo assim, o álcool, né? Uma pessoa que, tu falou em desnutrição, né? Uma coisa que a gente vê bastante na nossa rotina, o Jota eu tenho certeza que também se depara bastante, são esses pacientes que consomem frequentemente o álcool e, por si só, são pacientes que a gente já considera desnutridos, né? Mas a gente está falando de pacientes que consomem álcool mesmo. Né? Não é aquele consumo... O cara que tá fortinho lá na academia e bebe, ele não tá desnutrido, entendeu? Bebe no fim de semana, enfim. Por quê? Porque o álcool, quando ele é utilizado de forma rotineira, então é bastante a quantidade, vamos dizer assim, né? Aquela pessoa, ela começa a pular as refeições, certo? Ela vai dormir no outro dia, ela acorda. A primeira coisa que ela vai fazer é tomar um café da manhã bem feito, com frutas, com cereais. Não, ela vai beber.
Ismael, Né? isso já é dependência, entendeu? Isso já é dependência. O cara que é usuário, ele vai lá e vai se alimentar, normal. Entendeu? Agora não, se o cara já tá... Não, tu bebe... Não, já acorda, já vou direto beber, já nem como e tal. Bom, não é tão difícil ver que a coisa já é uma dependência, entendeu? Então isso aí vai causando alterações no organismo da pessoa, a nível cerebral também. E também incapacidade de reabsorção de certas vitaminas, né? Entre essas vitaminas, talvez o complexo B é o complexo mais importante para o cérebro. E dentro desse complexo B, a gente tem, então, a vitamina B1, que é a tiamina, tá? Essa tiamina, ela atua como um cofator no cérebro, tá? Então, ela é importante para vários processos cerebrais, como mielinização dos neurônios, tá? Sinapses entre os neurônios, então, o funcionamento do cérebro, tá? Quando ela não é bem absorvida por esse paciente que está com esse problema do etilismo, né? Então ela não consegue desempenhar essa função no cérebro, né? E quando ela cai a níveis muito baixos, porque ela não é bem absorvida, pode acontecer uma coisa que a gente chama de encefalopatia de Wernicke, uma encefalite, tá? Então o que é uma encefalite? Né? Uma inflamação a nível cerebral, tá? Então a gente vê bastante frequente na nossa prática esse tipo de paciente e geralmente ele não procura o médico, ele chega no hospital pra gente, né? Então, assim, ele é trazido por outras pessoas porque ele tá apresentando alguns sintomas que é típico dessa encefalite. Isso na neurologia. Na neurologia, na psiquiatria também. Não, na clínica médica. Às vezes eu tô assim no hospital, aí chega lá uma consultoria pra mim, né? Temos aqui um paciente etilista, está apresentando sinais de ataxia, encefalopatia, né? Enfim, né? Rebaixamento do nível de consciência. Queremos uma avaliação da neurologia. Então ele chegou, ele foi trazido por alguém, não foi ele bateu a porta do hospital e pediu para ser tratado. Não, aquele paciente geralmente tá fora da casa, né? Tá com um estado mental alterado. Eu imagino que muito mais pessoas procurem o psiquiatra para tratar de forma mais, digamos, autoconsciente, não chega nesse nível da internação forçada. E na neuro, você está sendo mandado na neuro por causa de uma dependência química. Não, calma aí, calma. Vamos explicar, gente. É o seguinte. O que o João quis dizer é que, às vezes, ele chega um paciente muito grave, porque quando você percebe... Às vezes o paciente até quer, não é essa a questão. Ele está dizendo que quando chega para ele na neurologia, é um paciente que já está muito grave, que se percebe muito fácil os sintomas neurológicos. Porque o sintoma neurológico não é tão de cara, assim. É um paciente já que está bem mais grave, bem deteriorado. Mas a gente já pode ter essa situação num ambiente que não é tão grave. O paciente muitas vezes vai no posto de saúde e isso passa despercebido. Inclusive é um problema muito grave de saúde, né? A síndrome de Wernicke-Korsakoff, inclusive em virtude desse pouco diagnosticado, porque ela é muito comum e muito pouco diagnosticada. Até as indicações de sobrediagnóstico, a gente trata mais, talvez, do que precisaria, é indicado porque para não deixar passar os casos que deveriam ter tratamento, porque é muito comum e como às vezes ela parece já não é tão completa assim, ela parece com um sintoma isso ou com é uma doença subdiagnosticada, não só porque muitos médicos não sabem diagnosticar, como às vezes ela não se manifesta com todos os sintomas que ela pode representar. Eu te poderia dizer também que existe uma dificuldade das pessoas reconhecerem que estão numa situação de dependência ou já estão entrando numa situação de dependência. A pessoa vai lá, usa maconha, por exemplo. Certo. Hoje é uma droga, a droga lista mais comum de encontrar, principalmente na nossa idade. Você acredita que existem dependentes de maconha que, apesar de terem uma vida funcional, se recusam a se reconhecerem nesse estado? Sim, acho que isso com é certeza. muito... Sim, com certeza. Até pelo perfil ambivalente da dependência, né? E porque você acredita que isso não pode ser... aquela história daquele viral que teve, né? Eu paro quando eu quero? Não, aquele do tapa na pantera. Fuma aqui, toma um chá. Eu fumo há 30 anos e ainda não sou viciado, né? Então parece aquela negação assim, ó. Eu uso, mas eu não sou. Né? É aquele viral, velho. Acho que no álcool também a gente consegue ver bastante isso, né? Mas tu acha que isso é um dos fatores que também reduz esse número de diagnósticos? Porque menos pessoas... Sim, se a pessoa não reconhecer... Claro, se a pessoa ela não reconhece a si própria como um doente, na neurologia a gente tem até um termo para isso que é a nosognosia. Então a pessoa não se reconhece como doente, mas daí é devido a algum problema orgânico. Outro, né? Por exemplo, a pessoa tem demência de Alzheimer, tá? Alzheimer.
Aí a pessoa tem como manifestação do Alzheimer, ela não consegue reconhecer a própria doença, tá? Claro que dessa forma é um pouco diferente, tá? Mas seria uma forma, na minha opinião, de negação, né? De que está doente ou ela não quer se considerar doente, também porque isso pode representar para outras pessoas que ela é dependente daquilo, né? Então ela não se considera justamente para se proteger. Mas, né, e se ela aceitar que é dependente, ela vai ter que se tratar. Exatamente. Eu não quero. E a energia que demanda um tratamento Tava vendo uma de história uma dependência, né? Tá ligado, de Leira, que tem síndrome de Tourette? Sim. Ele tava comentando que até Mas quem que tu falou que tem assim? De Leira. É um streamer Tá. conhecido aí. Não conheço. Daí ele tava comentando que até os seus 20 e poucos anos, eu acho, 18, uma coisa assim, ele apresentava todas os sintomas ali do Tourette, mas literalmente não acreditava que tinha aquela doença, porque ficava nessa situação. Seria isso, você comentou assim, de o paciente não reconhecer que tem. Ele não reconhece, mas isso de uma forma totalmente inconsciente. Ah, sim. Tá? A nosognosia é uma manifestação de uma doença orgânica. Não, entendi. Né? Então, agnosia, não reconhecer. Noso, doença. Tá? Então, não reconhece a sua própria doença. Mas entendi. Isso fruto de um acometimento orgânico. Tá? Então, é uma coisa totalmente inconsciente. Entendi. Então, o Alzheimer, a pessoa não tem consciência que tem o próprio Alzheimer. Certo? Depois, em estágios, já que já está um estágio moderado, avançado, a pessoa não sabe que tem Alzheimer. Então, isso é a manifestação do Alzheimer. A nosognosia é uma delas. Eu tenho uma dúvida que eu sempre quis tirar sobre dependência. Uma das questões que a dependência causa é a abstinência, né? A pessoa usa aquilo de forma tão intensiva que quando ela interrompe... Fissura. Tem consequências, às vezes, até fisiológicas. Imagino que possa até sentir dor, questões do gênero. Certo. Com certeza. Como acontece isso quando você chega num paciente com essa situação? Você tem que prescrever aquela droga que é ilícita para ele, entre aspas, desmamar daquela droga, ou é feito o tratamento desses sintomas da abstinência diretamente e isso é cortado 100%? Existem casos tão graves que talvez você tenha que continuar? Eu tenho bastante pacientes assim... Eu já falei isso com ópio, certo. com opioides. Esse tu tá entrando num conceito mais assim de uso recreativo da droga. Não precisa ser recreativo, dependente químico mesmo. É que assim, ó, não. A resposta é não. Nós não vamos dar o tratamento ali. A única coisa, o único momento onde algo parecido com o que tu falou, ela é utilizado é assim, numa tentativa de redução de danos, tá? A pessoa diz assim, não, eu não vou parar, eu sou dependente químico e vou usar porque eu quero e me achem para me pararem, não quero. E se a gente conseguir fazer com que essa pessoa use de uma maneira mais protegida, talvez a gente esteja ajudando ela. Nosso objetivo é ajudar ela, né? Não, eu vou usar. Tem lá já vi tentativas, né, de um uso controlado. Por exemplo, heroína, tu dá uma agulha asséptica pra pessoa, já que ela vai se injetar, não ficar um trocando com o outro. Isso é medicina canadense lá, eles utilizam bastante proporcionar essa forma, um uso cuidadoso pensando em proteger, mas nós não estamos tratando a abstinência, a gente trata a abstinência tratando a fissura, né? Por exemplo, no álcool a gente usa muito o benzodiazepínico, até porque ele estimula alguns receptores que o álcool também estimula, então a fissura é menor, os sintomas de abstinência ficam mais controlados. E a gente utiliza até para prevenir. Então, quando a gente sabe, por exemplo, o paciente está numa UTI, tá? E está entubado por motivo X, né? Mas a gente sabe que esse é um paciente etilista. Se ele iniciou uma agitação, quando a gente está baixando os sedativos daquele paciente, então para ele despertar, às vezes o paciente ele desperta um despertar agitado, né? Pode ser por dor, pode ser por vários motivos, mas quando a gente identifica, né, que ele é já um etilista ou usa uma outra droga, tem a possibilidade, uma alta possibilidade disso ser o quê? Que ele não está mais tomando álcool, fissura, e que isso é uma fissura. Então a gente inicia um benzodiazepínico ali de uma forma presumida, né? Justamente para ver se ele melhora desses sintomas de agitação. Faz até parte do tratamento. Pensamento obsessivo, isso aqui, não seria isso? Essa a gente chama assim fissura como um todo, assim, né? Quer dizer que o cara está fissurado para usar, né? E nisso entra o pensamento,
a agitação. Manifestações autonômicas, É. então taquicardia, dor de cabeça, ansiedade, vários sintomas. Se manifesta de diversas formas. Síndrome do pânico, acha que vai morrer. Tá? É como um todo, assim, é a abstinência materializada na vontade, assim. É difícil até separar o que é abstinência e o que é fissura, mas é como se fosse todo. A abstinência, a gente chama, tecnicamente, é estar em falta. E a fissura é toda a sensação, a emoção que assim, a pessoa está fissurada. Tô na fissura.